Pai, meus amados, eu não consegui nem descer, eu nem lembrava que eu ia estar aqui em cima, daí vinha pra cá. Não deu nem para ir no banheiro, beber uma água. Hoje foi fogo. Eu tinha esquecido, eu disse, não, na hora da oferta eu vou lá, vou no banheiro, bebo uma água, mas eu esqueci que esqueci que eu estava fazendo bombril na igreja. Vamos embora. Pai, meus amados, boa noite, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Acho que vocês nunca me viram por aqui, né? Alguns jovens já me viram por aqui, mas hoje Deus tem algo para falar com a gente e eu espero ser caminho. Bom, vamos abrir lá em João 1:1. Se estiver aí na tela. Eu queria começar essa ministração lançando uma pergunta retórica, sem resposta por enquanto, sobre o que é a Bíblia. Qual o tema central da Bíblia? Hoje eu vou responder essa pergunta ou vou tentar responder essa pergunta. Todo mundo achou aí? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Esse versículo é muito conhecido, muita gente já pregou em cima de 1 João, é um versículo maravilhoso. E eu queria perguntar a vocês, sobre quem João está falando aqui no começo? Sobre Jesus. Beleza, era esse ponto que eu queria chegar. A gente sabe que o Evangelho, ele prega Jesus. Jesus, ele veio nos evangelhos ser anunciado, ele veio à Terra, ele morreu por nós, todo mundo conhece essa parte da história. E eu queria mostrar um pouco mais a vocês que Jesus está mais espalhado na Bíblia do que a gente imagina. Vamos lá para Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Isso, vamos lá. Também começa com no princípio, igual a João. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, que haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1:1, quer dizer, eu li até o 3, né? Sobre o que está sendo falado aqui? Sobre? Vamos lá. A princípio, sobre a criação, certo? A princípio, sobre a criação do céu, da terra. Mas eu queria que você lesse mais atentamente comigo. Eu vou te mostrar que em Gênesis 1:1, Deus estava dando um spoiler, ou ele estava adiantando a Bíblia e contando a história que ele ia fazer em Cristo. No princípio, Deus criou os céus, os anjos, os querubins, arcanjos, cidade de ouro, piso de ouro, palácio. Toda essa parte foi criada por Deus nos céus. E aí ele criou a terra. Quem foi criado do pó da terra? O homem, certo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, coberta de escuridão, envolta pelo mar, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem era sem forma e vazio, encoberto por escuridão, envolto ou afogado dentro do mar? Nós. Nós éramos sem forma, vazio, após a queda de Adão, obviamente. Então, Deus aqui está falando de nós, certo? E aí, depois, no 3, ele faz: e disse Deus, haja luz. A gente leu lá em João, eu tô com a fila aqui já tudo aberta, então eu vou adiantar um pouquinho. Nele a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a luz? Jesus. Em Gênesis 1:1, nos primeiros 3 versículos da Bíblia, Deus está contando, na verdade o Espírito Santo está contando, né? A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ele está contando a história de
Jesus. A redenção do homem caído. Vocês ainda estão me olhando com a cara estranha de tipo, esse bicho está louco. Jesus não está tão explícito assim na Bíblia, não. Vamos lá. Vamos lá para Apocalipse 22, 17. Em Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham. E recebam de graça a água da vida. Eu vou pular para o 20, que é o último versículo da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda a certeza, venham rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. De quem João está falando aqui? De Jesus. Eu peguei o primeiro versículo da Bíblia, os 3 primeiros versículos da Bíblia, peguei o final da Bíblia, peguei o meio da Bíblia, para dizer que a Bíblia fala sobre Cristo. A Bíblia ela é narrada pelo Espírito Santo. Ela é Deus trazendo Cristo, mas ela conta a história de Cristo. Toda a Bíblia conta a história de Cristo. Apenas a história de Cristo. Do primeiro versículo ao último versículo. Eu vou mostrar mais um pouquinho. Eu vou adiantar um pouquinho para não ficar abrindo aqui. O apóstolo me deu alguns minutos só. Tô brincando. Gênesis 22, 2 conta a história de Abraão. E diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. A história é maior, vocês conhecem a história de Abraão, sabem como é que ela funciona. Deus pede para ele oferecer Isaque. E essa história é comumente vista como Abraão representa Deus e Isaque representa Jesus, onde Abraão ia sacrificar Jesus em morte de cruz, mas eu queria dizer que essa interpretação ela está um tantinho errada. Ou talvez seja um ponto de vista, mas, na verdade, Abraão era Jesus, o sacerdote perfeito que entregou o holocausto por mim e por você. Isaque também era Jesus, o sacrifício perfeito, o cordeiro. E o cordeiro que ele proveu, que Deus proveu para ele, também era Jesus. Essa história fala de Jesus, o sacerdote, Jesus, o cordeiro, e Jesus provendo para si próprio. Naquela música que o louvor toca aqui de É Ele, João diz: eis que vem o cordeiro, e ele trouxe o próprio sacrifício. Jesus proveu o sacrifício para ele mesmo. Vocês já estão me olhando com cara estranha. Eu vou mostrar mais um versículo que fala isso. Lá em 1 Reis 19, 5 e 6, vou adiantar um pouquinho, a história de Elias. Um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Sempre que você vê a Bíblia falando de um anjo de Deus, um anjo, é Jesus, que algumas pessoas dizem que é pré-encarnado. Eu creio que é Jesus encarnado. A gente tende a pensar no tempo como linear, mas a Bíblia fala em vários momentos que Deus ele está fora do tempo, né? Então, quando Jesus ressuscitou, ele aparece lá para os discípulos, prega num domingo, depois ele some, aparece de novo, faz algumas conversas, prega para alguns no tabernáculo, não, esqueci o nome agora do lugar, na igreja da época, esqueci agora o nome exatamente, ele prega, depois ele desaparece, depois ele volta daqui a algumas semanas, ele desaparece, e eu fico me perguntando, ele foi para onde? Ele desapareceu para onde? Eu acredito que ele desapareceu porque ele estava indo para outro tempo. Ele estava voltando para alimentar Elias nessa passagem. Ele estava voltando para se apresentar a Moisés dentro da sarça. Ele estava aparecendo para o próprio Abraão
quando a Bíblia diz que o anjo de Deus conduziu Abraão à tenda e eles conversaram e foi onde ele deu a promessa a Abraão que ele teria um filho. Aqui, na história de Elias, diz que o anjo foi lá e entregou a ele pão e água. O anjo, que era Jesus, foi a Elias entregar pão e água, que é o corpo de Cristo. O pão é o corpo, a água, o vinho, o sangue. Então, Cristo já estava fazendo... Se você parar para perceber, Cristo ele apareceu em vários lugares do Velho Testamento. Ele foi e voltou em muitos lugares. Ele está representado em muitos lugares. Quando Abraão manda buscar uma noiva para Isaac, ele diz que o servo foi buscar uma noiva para Isaac. Esse servo ele não tem nome, mas ele era o servo mais antigo de Abraão. Esse servo ele não tem nome porque esse servo é um símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não toma glória para si. O Espírito Santo veio para revelar Cristo. O Espírito Santo ele não toma a glória, ele não quer a glória. A Bíblia é a história de Cristo. Então, o Espírito Santo foi buscar uma noiva para Cristo, que é Isaac, é uma figura de Cristo. E aí, quem é a noiva? Somos nós. O Espírito Santo foi buscar a noiva de Cristo. A Bíblia toda está cheia de figuras de Cristo. Cristo ele está no Velho Testamento, ele está no início, ele está no meio, ele está no final. Ele está em todas as partes da Bíblia, porque a Bíblia narra a história de Cristo. Eu vou repetir a palavra Cristo umas 200 vezes, porque o nome dessa mensagem é Cristo. Cristo é tudo, Cristo é o sustento, Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, essa história aqui, contada há 6.000 anos atrás, alguns historiadores contam que a história de Abraão vem de mais ou menos 6.000 anos, vem de mais ou menos 6.000 anos para a gente, né? 4.000 anos de quando Cristo nasceu. Desde Noé, Deus ele construiu a história de Cristo por 4.000 anos, até Cristo vir. Meu irmão, você tem noção do que são 4.000 anos? A gente tem uma vida de uns 100 anos, e parece muita coisa. Mas Deus, ele arou uma terra por mais de 4.000 anos. 4.000 anos foi Abraão, ainda tem o que vem antes, que a gente não consegue datar. Ainda tem Adão e Eva, que a gente não consegue datar de quando foi o nascimento de Adão e Eva. Mas Deus ele estava arando uma terra, desde aquela época, por 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, para anunciar a Cristo. Moisés instituiu a lei apenas para mostrar que eu e você somos pecadores, para que Cristo viesse com uma terra sedimentada, uma terra arada. A gente só viveu 2.000 anos pós-Cristo. Tem mais de 7.000 anos escrito atrás disso. Você tem noção de como Deus construiu uma terra sólida para dizer, é tudo sobre Cristo, nada sobre mim ou sobre você. Essa palavra ela veio para mim muito forte com uma canção que a gente vai tocar aqui no final. Essa canção ela diz assim, tem um trecho dela que foi o que despertou essa palavra no meu coração. Ela diz assim, eu persegui a glória e encontrei o Filho. É uma música de Alessandro Vilas Boas, onde ele está contando que o início dele com Deus foi perseguir a glória. Meu irmão, você pode vir para o culto porque o mover é maravilhoso. Você pode vir para o culto porque você está buscando cura. Você pode vir para o culto porque o louvor é massa, porque a comunhão é massa, porque alguém da sua célula está aqui e te trouxe. Você pode vir para o culto porque você precisa de uma bênção financeira. E Deus ele dá tudo isso. Tudo isso está escrito na palavra. E Cristo sabe que você vai vir por causa disso. Quando o povo lá atrás precisou de pão e peixe, ele deu pão e peixe. Quando o povo correu atrás dele pedindo cura, ele deu cura. Quando o povo foi atrás dele pedindo conhecimento, muita gente vem para a igreja só porque o pastor é eloquente. Eu conheço muita gente que vai para ministérios só porque o pastor fala muito eloquente. Ele fala bonito. Ele é muito inteligente. Tem pessoas que vêm só porque se sentem sozinhas em casa. Então eu venho porque ali é um ambiente, eu estou com pessoas, eu estou com os amigos.
Tem pessoas que estão vindo só porque ficam esperando o apóstolo descer e falar alguma coisa para você. Tocar, Deus me revelou isso, ou seja, vem só pelo profético. Ou vem só para o profeta Célio, chegar lá e dizer, meu irmão, vai vir um carro para você. E Deus dá, meu irmão. Deus ele não nega isso, não. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Para mim, por favor. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus ele não vai negar a cura, Ele não vai negar a provisão, Ele não vai negar a comunhão. Deus ele deu isso para todo mundo que pediu a Ele. Ele disse, você não recebe porque você não pede, porque você não sabe pedir. Na verdade, Tiago falou isso, mas ele estava inspirado pelo Espírito Santo, falando de Deus. Mas existe uma beleza em conhecer o Filho. A glória ela é maravilhosa. A glória ela é incrível. A gente gosta do xaramanaia, do labachúria, gosta do rebuliço, gosta de pular. A glória do Filho é maior. Teve... Valeu, Luquinhas. Eu vou ler um pouquinho da pessoa que mais entendeu isso, que foi Paulo. Paulo ele foi o apóstolo que recebeu a palavra de Deus, de Jesus, pelo próprio Jesus, que a Bíblia diz que Jesus veio e deu a palavra a Paulo. E Paulo ele entendeu de maneira tão grande que ele chegou e disse assim, 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Lá em Filipenses 1:21, ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Colossenses 3:3 diz, pois morrestes e a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestarás com Ele em glória. Paulo ele compreendeu a beleza de Cristo tão fortemente que mais nada significava. Que nada fazia sentido a não ser Cristo. Você vai enxergar isso, você vai ver ele falando de Cristo, 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 em todas as cartas dele. Ele diz que, ele compara todo o resto a esterco. Sabe? Para ele, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele entendeu a beleza do Filho. E o que eu quero despertar você hoje é a você não se satisfazer com a glória, com a bênção, com o dinheiro, com a cura, com a presença, com a comunhão. É buscar o Filho. Existe uma revelação no Filho que, se você compreender, você vai entender a plenitude do que Deus estava tentando fazer durante todos esses anos. Deus ele fez. O que eu quero que vocês entendam é o Filho. É o Filho. Às vezes a gente procura o Espírito Santo e o Espírito Santo ele é o ajudador, ele está com a gente, ele dá conselho, ele acalma, ele aquece. Mas o Espírito Santo veio revelar o Filho. A glória não é do Espírito Santo, nem de Deus, é do Filho. O próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse, não adianta você ir ao Pai, você tem que vir para mim, para que eu apresente você ao Pai. Porque nós éramos pecadores, nós não tínhamos acesso ao Pai. Nós só temos acesso ao Pai por Cristo. Ele foi o Cordeiro, ele foi o sacerdote, ele aspergiu o próprio sangue e hoje ele advoga por você para Cristo, para Deus. Então, o que eu quero que você entenda é que não se contenta com a glória, busca o Filho. Renê, e como é que eu busco o Filho? Primeiro, a palavra. Eu acabei de mostrar para vocês que a palavra ela fala de Cristo, do primeiro versículo ao último versículo. Eu poderia citar mais 200 versículos aqui que tem o Filho. Em toda a Bíblia você vai encontrar Cristo. Em toda a Bíblia. Então, a primeira coisa é a Bíblia. Aqui é meu celular, obviamente, mas aqui a Bíblia é representada. Então, não tem como você entender a plenitude do Evangelho, a plenitude da Bíblia, a plenitude do que Deus queria sem a palavra.
O segundo ponto é a palavra revelada, que vem através do Espírito Santo, obviamente. Você precisa unir isso à revelação do Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo na sua vida, desde que você nasceu até hoje, é revelar o Filho. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe me levava para a igreja me dando R$1. A chantagem dela para eu ir para a igreja era me dar R$1. Vamos para a igreja hoje que eu te dou R$1. E eu ia pelo R$1. Não entendia, tinha 6 anos, 7 anos. E foi assim até uns 12. Quando já não era mais R$1, né? R$1 já não valia mais nada quando eu tinha 12 anos. Mas ela começou a passar a me dar R$2. E eu ia para a igreja pelos R$2. Depois de um tempo, eu entrei no ministério de louvor da igreja, comecei a aprender guitarra. E aí eu ia para a igreja pelo louvor. Eu não entendia. Depois de um tempo, eu comecei a entender um pouco. E aí eu comecei a buscar Deus pelas promessas, pelo que Ele tinha para ofertar para mim. René, eu tenho bênção financeira, eu abençoo o teu casamento, Ele me deu essas 2 bênçãos aqui, está vindo mais uma ali. E aí eu vim pela glória. E, cara, minha vida foi maravilhosa nesse tempo. Mas nada disso se compara pelo pouquinho de revelação que eu tenho do Filho. Pouquinho, quase nada. Mas já é muito maravilhoso. Sabe? Tem uma música de Alessandro Vilas Boas que diz: 1 minuto contigo vale mais. Nada se compara à revelação do Filho. Existe uma plenitude de Cristo esperando eu e você. E todos os dias a gente tem que ir mais fundo na palavra e na comunhão com o Espírito Santo. Porque o trabalho do Espírito Santo é revelar, vou repetir mais uma vez, o Filho. Existe uma beleza no Filho. Eu visitei algumas igrejas, até comentei isso com o apóstolo, em que eu ouvi muitas palavras muito boas, muitas palavras bonitas, pessoas pregando muito bem, destrinchavam a Bíblia, Evangelho, isso. Mas eu ouvia a palavra assim: irmão, isso aqui vai acontecer assim. E eu ficava, pelo? E a pessoa não concluía. Irmão, toda palavra que você ouvir de um pastor tem que pregar Cristo. Ela tem que passar por Cristo. A Bíblia converge em Cristo. Tudo converge para Ele. Toda palavra que você ouvir, você tem que filtrar. Ela fala de Cristo. Porque às vezes até cita Cristo. Mas falar de Cristo é diferente. Uma palavra que fala de Cristo é: Jesus, Ele vai te curar. Jesus, Ele vai te curar. Porque Ele morreu na cruz para que você seja curado. Ele vai te abençoar. Você vai receber sua bênção. Você vai receber o que Deus prometeu para você. Porque Jesus se fez pobre para que você fizesse rico. Você é salvo. Se você veio de uma igreja da lei como eu vim, que foi muito apresentado a lei, e tem o seu papel. Como eu disse, Deus, Ele deu peixe para quem tinha fome. Tem igrejas que ganham multidões, mas não tem a palavra de Cristo. A salvação, ela é... Eu acreditava, pelo menos, passei anos da minha vida, como eu disse a vocês, eu comecei com 6, nos 12 eu comecei a tocar, e eu acreditava que eu tinha que correr atrás da minha salvação. Como muitos aqui acreditavam nisso, que a gente tinha que correr a salvação era o fim. E hoje eu entendo que a salvação é o começo. É o ponto de partida, nós já fomos salvos em Cristo. Essa é uma pregação cristocêntrica, em que eu já sou salvo porque Cristo morreu por mim, não porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho que fazer mais nada, só crer. A única coisa que pode tirar a salvação, que pode tirar essa consciência de salvação de você, é a falta de fé. Você tem que crer para ser salvo, crer para receber. Crer em quem? Cristo. Não é crer no Espírito Santo, não é crer em Deus, é crer em Cristo. É Ele que conduz a Deus. E é através do Espírito Santo que você vai conhecer a Ele. Mas é crer em Cristo, na obra consumada de Cristo. Irmãos, essa palavra ela mexeu tanto comigo, que tem semanas que eu venho pensando nela. Tem semanas que o Espírito Santo vem derramando como se fosse um brá.
E o apóstolo chegou domingo para mim e fez: Renê, você vai subir, você vai pregar quarta-feira. Eu disse: eu já tenho uma palavra pronta. O Espírito Santo está arando a terra faz tempo. Irmão, todos precisam entender a beleza do Filho. Essa é a essência do Evangelho. A beleza do Filho. Existe uma beleza em viver o Filho. Existe uma plenitude. Existe a graça. É literalmente Jesus trocando de lugar com você. Literalmente, a graça de Deus é Jesus trocando de lugar com você. Pecador vira santo, santo vira pecador. Jesus. O Filho. O Filho. A beleza do Evangelho é o Filho. E quando você entende isso, você compreende, você busca, você vai enxergar o que Paulo enxergou, que nada mais importa. Nada. Não importa se você está bem, se seu carro está funcionando, se sua casa está com comida ou se não está. O que importa é Cristo. Tudo isso vem, meu irmão, porque Deus ele não deixa ninguém sem faltar, não. Cristo, quando Ele veio, Ele entregou tudo para todo mundo. Mas o que importa é Cristo. Não importa se o fulano está de cara feia, se o louvor foi bonito, se o diaconato está funcionando. O que importa é Cristo. Tudo isso precisa cooperar. Tudo isso precisa funcionar com ordem e com decência. Mas o objetivo principal é Cristo. Essa é a palavra que sustenta o nosso ministério. Essa foi a revelação que ele recebeu de Deus. E é o que sustenta tudo que a gente tem aqui. É que a gente tem a revelação do Filho. E a gente tem que usar isso. Você tem que chamar Cristo para tudo. Há um tempo atrás, eu comecei a praticar isso. O Espírito Santo começou a... Chama Cristo para isso. Chama Cristo para isso. Chama Cristo para aquilo. Meu irmão, dava B.O., eu fazia: Jesus, vem cá. Quebrou o carro: Jesus, vem cá. Aconteceu isso aqui: Jesus, vem cá. Meu irmão, estou precisando de... Jesus, vem cá. É incrível. É incrível. É incrível como convidar Jesus, como ter a consciência de que é Jesus, muda tudo. Muda o nosso dia a dia, tem que ser o nosso dia a dia inteiro. Eu vou comprar pão e tem que ser Jesus. Eu vou trabalhar e tem que ser Jesus. Eu vou dirigir e tem que ser Jesus. Nós somos vestidos por Cristo. Quando Deus olha para a gente, Ele vê Cristo. Ele morreu para que a gente pudesse se vestir. Jacó roubou a bênção de Esaú porque a gente tomou a primogenitura de Cristo. Nós somos encobertos por Cristo. Quando Deus olha, Ele vê Cristo. A gente tem que ser Cristo no nosso dia a dia. Cada atitude da gente tem que ser Cristo. E aí você esquece pecado quando você tenta ser Cristo. Porque Cristo não tem pecado. Ele nunca teve, Ele se fez. Mas Ele nunca teve. Ele nunca pecou. Então, quando você passa a ser Cristo, a entender que você é vestido de Cristo, a entender que Ele te deu acesso ao Deus Pai, a entender que tudo veio por Ele, até o Espírito Santo, Ele disse: eu tenho que subir para o Espírito descer. Sou eu que estou abrindo essa porta para vocês, porque se vocês não ressuscitarem, vocês não podem ter a habitação do Espírito Santo. Quando eu li lá em Gênesis, diz que o Espírito pairava sobre a água, porque o Espírito não podia entrar na gente, porque a gente era pecador. Mas quando Cristo morreu, Ele trouxe o Espírito Santo para dentro da gente, e o Espírito Santo pôde habitar dentro da gente. Meu irmão, nada mais importa a não ser Cristo. Eu convido vocês a praticarem isso. E a terem essa consciência. É muito simples a gente esquecer. Existe um véu que tenta desfocar a verdade do Evangelho. Que tenta deixar, pelo menos, você está na igreja, você cultua, mas você não entende quem é Cristo. E quando eu digo você, eu estou dizendo a mim. Porque tem situações que eu entendo que é Cristo, mas tem situações que não. E eu, todos os dias, me coloco. Eu preciso enxergar Cristo. Cristo tem que ser. Tem hora que você vai dar uma resposta. Não, eu sou Cristo. Tem hora que minha filha me estressa. Eu sou Cristo. Tem hora que chega um dinheiro na minha conta que não é meu. E eu faço. Eu sou Cristo. Volta. Tem hora que chega uma coisa aqui que é ilícita. Alguém faz. Tem isso aqui para tu. Eu sou Cristo. No meu quarto, sozinho, eu sou Cristo.
o que nós temos que ser. E quando você é Cristo, todo o resto se dobra. A Bíblia converge para Cristo. O mundo converge para Cristo. Ele vem reinar. Quem vem reinar é Cristo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é tudo, irmão. Essa é a beleza do Evangelho. E eu preciso que todo mundo desperte para isso. Eu tenho uma indignação de que todo mundo, quando eu converso com o apóstolo, ele sabe, eu sempre falo assim, apóstolo, todo mundo precisa conhecer essa palavra, porque ela me salvou, ela me restaurou, ela restaurou meu casamento, ela me deu tudo que eu tenho hoje. Ela me deu Cristo. E todo mundo precisa conhecer ela. Essa é a boa nova de Cristo. Evangelho significa boas novas. A boa nova de Cristo. A gente precisa anunciar. Eu vi tanta pregação, eu vim de Igreja da Lei, eu vi tanta pregação sobre... Irmão, se você fizer isso, você melhora. Campanha, não sei de quê. Vamos coachear aqui, vou dar uma de coach. Se você fizer no psicológico, confessar corretamente. Tudo isso é bom, meu irmão. Não é ruim, não. Mas quando você entende o Filho, tudo isso... Eu assistia muito Joyce Meyer e ela tem uma visão muito prática das coisas. Ela tem um poder psicológico muito grande de entender a psique da gente, de entender como a cabeça da gente funciona, como Deus age e tudo mais. E eu assisti muita coisa de Joyce Meyer, e aí eu comecei a entender um pouquinho da graça, e aí eu deixei ela um pouquinho de lado, assisti muito de Joseph Prince, muito Apóstolo, muita gente da graça, Céu Fernandes, e o Espírito Santo começou a fazer um monte de coisa na minha vida. Boa, Luquinhas. O Espírito Santo começou a fazer um monte de coisa na minha vida. E aí eu fui voltar para assistir uma ministração de Joyce Meyer. E aí eu parei e fiz, mas o Espírito Santo já fez isso. Ela tem um caminho. Ela faz assim, você faz A, B, para chegar em C. E eu tinha feito A, B e C, sem saber que eu estava fazendo A, B e C, porque o Espírito Santo estava guiando. Essa é a beleza do Filho. É você focar seus olhos, como ele disse para Pedro. Vem, Pedro, olha para mim. Quando você foca os seus olhos no Filho, você consegue andar sobre as águas. Agora, quando você começa a olhar para o lado, para o outro, mensagem que não é cristocêntrica, aqui não fala de Cristo, aqui não fala de Cristo, daqui a pouco você está afundando. A beleza do Evangelho é Cristo. Eu estou sendo extremamente chato em repetir 1 milhão de vezes, porque eu preciso que você saia daqui com a minha voz falando no seu ouvido assim, a beleza do Evangelho é Cristo. A beleza do Evangelho é Cristo. Isso, Cristo, Cristo, isso, Cristo. A Bíblia toda converge para Cristo. As pregações têm que ser cristocêntricas. E eu tenho que ser Cristo. Meu dia a dia tem que ser Cristo. De manhã, Cristo. Café da manhã, Cristo. De tarde, Cristo. De noite, Cristo. Jantar, Cristo. No meu casamento, Cristo. Minha filha, Cristo. Você tem que entender que tudo tem que convergir para Cristo. Essa é o centro da palavra. Irmãos, eu vou ler mais um texto aqui. E eu quero fazer um momento um pouquinho diferente. Um louvor vai tocar ali. E a gente vai fazer um momento de oração. Tem mais 20 minutinhos aí. Eu vou pedir para abrir Efésios 4:11. Isso eu vou pedir para vocês lerem comigo. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Fé em quem? E o conhecimento do Filho de Deus. Não sei se você percebeu aqui, mas tudo fala de Cristo. Ele instituiu apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, tudo para que seja consolidada a nossa fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Como é que a gente atinge a maturidade? Cristo.
que eu quero hoje é que você se indigne em não conhecer a beleza do Filho. E, meu irmão, quanto mais você conhece, mais você vai ver que existe mais beleza no Filho. É inesgotável. O apóstolo acabou de falar aqui. É infinito. Quanto mais você conhece a beleza do Filho, mais o Espírito Santo fez. Tem mais. Não, mas isso aqui, revolução. Tem hora que dá uns estalos assim na mente que eu faço, meu Deus do céu, como que eu nunca enxerguei isso? Aí o Espírito Santo faz, mas tem mais. Aí você dá mais um passo. Aí o Espírito Santo faz, tem mais. O Filho tem mais. Aí você dá mais um passo. Até você alcançar a maturidade. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão, você vai alcançar a plenitude de Cristo? Nós não vamos. Quer dizer, nós vamos. Não nessa vida. Na eterna. Mas até lá, a gente vai passar todos os dias tentando chegar na plenitude de Cristo. Plenos em Cristo só seremos na glória. Mas até lá, nós viveremos todos os dias nos aperfeiçoando na fé e no conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O 14 diz, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Exatamente. Quem é a cabeça? Cristo. Você vai ver Cristo se auto-intitulando de muita coisa. Eu sou a videira, eu sou a verdade, eu sou. Eu acho incrível quando ele está na terra dele e o povo encurrala ele lá no penhasco e ele calmamente diz, eu sou. E ele simplesmente passa pelo meio de todo mundo. Quando o povo foi prender ele disse, eu sou. E todo mundo caiu. Quando foi com Moisés, ele disse, Moisés fez, quem é o Senhor? Quem é você? Ele disse, eu sou. Ele não podia dizer, eu sou o Cristo. Não naquela época. Embora tem muitos teólogos que dizem que Moisés já conhecia o Cristo quando ele subiu no monte, enfim. História para outra conversa. Mas ele está revelado em todos os lugares e ele é tudo. Eu vou pedir para Dinho soltar ali um louvor. Eu queria que pudessem apagar as luzes. Eu separei uma música que o Ministério de Louvor não está no repertório. É uma música que o nome da música é Cristo. Ela fala sobre Cristo. E essa é a música que inspirou essa palavra, que é a música que diz, eu persegui a glória e encontrei o Cristo. Eu queria convidar você a ficar de pé. A gente tem 15 minutos aí, 17 minutos, para que você peça ao Espírito Santo revelação de Cristo. Eu quero que você tire essa noite para entender e para enxergar a beleza de Cristo. Eu fiz questão que a banda não subisse, eu vou descer também, porque a glória não é minha, a glória não é do ministério, a glória não é do cantor que está cantando essa música. Por isso que eu fiz questão de ser um computador ali, porque é máquina. A máquina não tem glória nenhuma. É de Cristo. Eu quero que você gaste 15 minutinhos pensando, orando, pedindo ao Espírito Santo, buscando Cristo. É isso.